Jeremias 18, 7, 8. Se em qualquer tempo eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino para arrancar, para destruir e para derrubar, e se aquela nação contra a qual falou, né, Deus falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer contra ela. Neste caso aqui, eu estou procurando dentro da Bíblia a tal palavra destruidor e achei. E achei desde Gênesis até agora em Jeremias que quem provocou todas as destruições, de todas as matanças e eliminações de nações, tribos, línguas e povos foi Deus. Mas entre o detalhe, Deus sempre avisava que ele ia fazer tal coisa por causa das atitudes de tal nação, por causa da pecaminosidade, do que Deus não gostava naquela nação. Ele avisava, ele mandava profeta, ele mandava mensageiro, e os mensageiros e profetas eram mortos por aquela etnia, né? Aquele povo. Então aí Deus punha a mão, pesava a mão e destruía. Mas quando ela se arrependesse e parasse com aquela maldade, Deus também não fazia aquela destruição, assim como foi no caso de Nínive, né, que Jonas queria que os nínives fossem destruídos, mas os ninivitas, né? Mas Deus se arrependeu de ter jurado de matar. Vemos duas coisas aqui, que quem destrói as coisas, as pessoas, tempos e nações, é Deus, mas por causa da prática do próprio homem. E outra que vemos também que Deus, ele se arrepende de quando ele fala que vai fazer tal coisa. É verdade? E assim também ele está demorando para trazer juízo para a terra, porque ele sabe se voltar para julgar a terra agora, hoje, não vai sobrar muita gente, vai sobrar pouca gente. E aí entra o detalhe, a terra, ele está acolhendo as pessoas boas que estão dormindo ou morrendo em Cristo, no Messias, e essas pessoas até podem ser levantadas, acordadas, ressuscitadas, assim como foi Moisés, assim também como foi muitos ressuscitados. Ele pode estar levantando essas pessoas, ressuscitando já no paraíso, assim também como ressuscitou o ladrão ali no Calvário. Porque ele pode fazer isso. E a terra não vai ser o paraíso. A terra é o celeiro da seleção entre o joio e o trigo. Versos 19, capítulo 19, me desculpa, e o versículo 9 de Jeremias, olha que mensagem horrenda, horripilante. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco ou no aperto que, né? No cerco e no aperto com em que os apertarão os seus inimigos e os que procuram tirar-lhe a vida. Ou seja, eles vão afugentar, vão ficar presos, isolado. Neste caso aqui, seria aqueles 70 anos de cativeiro. Então, comendo carne um do outro, para não morrer. Já aconteceu isso naquele acidente da aeronave que caiu no gelo, que eles comeram a carne do seu semelhante para não morrer. Isso aconteceu na nossa aqui, ó. Na nossa época aqui, não faz 100 anos que aconteceu isso. Ok? Então, quem dera lá naquele aperto, comendo uma carne um do outro. Por que Deus colocava aperto sobre o povo de Israel? Porque o Israel era traiçoeiro. Esse povo hebreu foi muito traiçoeiro para Deus. Deus fazia coisa e eles voltavam atrás, seguiam outros deuses. Adorava quem não era Deus. Porque o subtítulo do capítulo 19 é a botija quebrada, é a ruína de Jerusalém. Até hoje Jerusalém, na verdade, sofre penitência e perseguições, né? Então, isso Deus causava sim. Capítulo 23, aqui o versos 12. Portanto, o seu caminho lhe será como veredas escorregadias, uma lama, né, na escuridão.
serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, e o ano mesmo da sua punição, diz o Senhor, né? Porque Deus trouxe esses mal contra esses povos, justamente o povo hebreu, porque o povo hebreu sempre decepcionou a Deus, e Deus punia. E Deus punia, Deus castigava, e Deus fazia isso, fazia aquilo e tudo e tal. Para muitos vão dizer que Deus é mau. Prova na Bíblia também que Deus, assim por dizer, ele não teve experiência com seres orgânico, barro, matéria nenhuma, rocha, que nós somos feitos de pó. E no universo inteiro, há índice que não teve gente feita de pó. Por quê? Porque Deus não sabia lidar com o ser humano. Não sabia. Punições, mais punições, castigo, mais castigo, chicote, mais chicote. Pode ver na história, até em Jeremias aqui, Deus levantava gente para matar aquelas pessoas, deixava um pouquinho sobreviver, para ver se aprendia. E Deus, assim também, na sua longanimidade, ele foi aprendendo que o ser humano é de duro coração. Agora nós estamos vivendo na era gracial, que fala, não é gracial de gelo, não, é da graça, tá? Eu sou um pouco leigo nesse assunto, mas na era da graça, vai para o caminho da justiça quem quer, vai para o caminho da injustiça quem quer. Tanto é que Deus está demorando para trazer juízo, para ele selecionar mesmo um tanto quanto o máximo de pessoas de bom coração possíveis, porque lá naquele paraíso onde a gente já sabe que em Coríntios 14, 12, acho que é 14, 12, 2, 3 ali, que é do 2 Coríntios, 1 Coríntios, procura aí, que um dia eu vou ler ainda para vocês. Já tem um paraíso, já existe o paraíso. Moisés e Elias veio do paraíso. Enoque foi levado para o paraíso, porque ninguém subiu ao céu. Só quem subiu ao céu foi o Messias, Jesus. Ninguém mais. Porque ninguém veio do céu, só Jesus. Esse céu de Deus, mas o paraíso, tanto pode ser daqui milhões de quilômetros, tanto bilhões, nós não sabemos, não conseguimos ir lá, mas ele existe. E Deus está escolhendo, selecionando, tirando pessoas de boa índole, caráter, para viver para sempre